Estamos então no livro A Gênese, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, e nós estamos no item número 16. Esse item, ele faz parte das curas de Jesus. Kardec, como a gente já conversou, teve uma grande preocupação em fazer uma pesquisa sobre todas as ações, todos os eventos que não podiam ser explicados pela nossa ciência terrena, e mais do que isso, se tornaram objeto de fé, trazendo para nós, ou para as pessoas de um modo geral, uma crença voltada para essa visão miraculosa, essa visão de quebra de leis naturais, trazendo para nós um poder sobrenatural. Bom dia, Osmar. Então Kardec pesquisou sobre todos os fenômenos de efeitos físicos, todos os fenômenos de cura, e ele foi então apresentando para nós, para nos ajudar a aplicarmos todo o conhecimento que nós adquirimos na doutrina espírita, estudando em especial o livro dos médiuns, né, que apresenta para nós ali informações importantes sobre a realização desses fenômenos. E aí então nós vamos estudar cada um desses casos, né, de uma forma muito genérica, de uma forma muito superficial, porque, como a gente lembra, a forma como Kardec analisava os textos bíblicos é uma forma muito diferente daquela que nós analisamos, né? Porque Kardec, ele teve que, ao estudar ou ao trazer os temas que a doutrina espírita se embasa, ele teve que quebrar uma relação, né? Ou melhor, ele teve que abrir um espaço entre as filosofias cristãs da época, no caso o catolicismo, as igrejas evangélicas, e também o pensamento filosófico materialista. Lembrando principalmente que a visão, em especial dessa questão religiosa do século XIX, é muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Uma época em que nós tínhamos Inquisição, uma época em que nós tínhamos perseguições vorazes, em que pessoas eram sacrificadas em nome da fé, em que a liberdade era podada também em nome da fé, pela fé que se tem ou pela fé que se deixa de ter. Então, quando Kardec escreveu esses livros, ele teve que trazer para as pessoas um esclarecimento sobre pontos importantes, sobre detalhes que para nós hoje não tem tanta importância. A nossa relação com as outras religiões é uma relação muito tranquila, embora nem sempre nós tenhamos essa correspondência de também nos verem de uma forma tranquila. Mas ao lermos um texto bíblico, nós lemos exatamente num sentido geral, sem a preocupação de nos prendermos a esses detalhes considerados então miraculosos. Por isso Kardec compôs essa parte do livro A Gênese, esse capítulo do livro A Gênese, apresentando então tudo aquilo que foi pesquisado e investigado no Novo Testamento sobre os milagres atribuídos a Jesus. Bom, aqui então os 10 leprosos, é o item número 16 que nós estamos estudando. Bom dia, Auxileia. Temos então aqui no item 16, diz assim Kardec, diz aqui então o texto, né, do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Bom dia, Ligeirinho. Diz assim então: um dia em que Jesus ia para Jerusalém e passava pelos confins de Samaria e da Galiléia, estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, elevaram suas vozes e lhe disseram: Jesus, nosso mestre, tem piedade de nós. Quando os percebeu, Jesus lhes disse: ide vos mostrar aos sacerdotes. Quando eles estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos, glorificando Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto na terra, e lhe render graças, e esse era samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não foram curados?
Onde estão os outros 9? Jesus não houve nenhum deles que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Né? Então essa aqui é a passagem dos 10 leprosos. O Arnaldo colocou, né, uma época em que as trevas simplesmente mataram muitos médios, e com a mediunidade orgânica, isso atrapalhou as possibilidades hereditárias de possibilitar melhores condições da mediunidade no plano físico. Bom dia, abraço. Sabe, Arnaldo, eu já comentei isso aqui na sala, fazendo um paralelo. Aquilo que aconteceu no nosso mundo, pegando todos os detalhes da nossa história. Desde o início, na formação das primeiras civilizações, as suas guerras, as suas personagens, os eventos, né, que nós vivenciamos em termos de descobertas, de guerras, de desenvolvimento tecnológico, científico, literário, enfim, as religiões que foram fundadas e de que forma que elas interferiram na nossa vida. E eu faço então um paralelo, já que para nós o entendimento de que há muitos mundos habitados em outros planetas, né, não é algo que nós podemos afirmar categoricamente, mas pelo menos como um elemento de fé, é algo que para nós traz um entendimento lógico, né? Então, quando eu faço esse paralelo, eu começo então a me perguntar como terá sido a vida das pessoas que viviam nesses mundos, desde a época em que eram mundos primitivos. Bom dia, fraterna. Claro que eu falo dos mundos em categorias semelhantes à nossa, né? Então, de que forma que eles chegaram em determinado estágio evolutivo, quais foram as experiências que eles vivenciaram, quais foram as guerras, as crenças, o conhecimento que eles tinham, enfim. Eu começo então a fazer esse paralelo. E no fundo, a gente começa, de certa forma, a perceber que, embora mudem os detalhes dos eventos que foram se sucedendo, de um modo geral, todo esse processo tem uma semelhança muito grande com o nosso. Isso porque a natureza humana nos leva a esse tipo de comportamento. Então nós temos os nossos instintos que chegam, né, que se apresentam de uma forma muito ostensiva no início da nossa evolução, e depois ele vai sendo domado gradativamente pela razão, até que ele fica plenamente controlado naqueles espíritos que já ascenderam, né, a um determinado grau evolutivo. Então, quando nós falamos desse período de trevas, de perseguições e tudo mais, eu creio, né, essa é uma visão pessoal que eu tenho, que essa relação nossa, tão aberta como se teve com o mundo espiritual, ou melhor, essa relação que nós temos com o mundo espiritual, falando sobre mediunidade, falando sobre a interferência dos espíritos e tudo mais, é algo que sempre trouxe para nós grandes problemas. Porque instintivamente a gente sempre colocava no mundo material, no início da nossa evolução, o poder de uma força superior. Depois nós criamos uma entidade do mundo espiritual que vinha sendo cultuada nas mais variadas formas, instigando o poder, porque a fé sempre foi um objeto de consumo muito cobiçado. Aqueles que detinham o poder de controlar as massas, trabalhando, né, em torno de suas mentes, trabalhando em torno de seus corações, inevitavelmente, pela própria força do caráter humano, acabavam trazendo seus abusos. Então eu acho assim que o mundo espiritual, se aproximando do mundo físico, sempre foi algo que nesse tempo chegou de uma forma conflituosa. Né? Isso não é um privilégio nosso, terráqueos, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Porque quando essa verdade começa a chegar de uma forma mais clara, uma grande revolução acontece. E essa revolução começa exatamente no nosso modo de viver aqui no mundo material.
E isso significa que existe uma resistência muito grande para abrir mão daquilo que nós conquistamos no mundo material e alcançarmos o mundo espiritual desprendidos. Né? Até mesmo essa questão, né, Braz, do monoteísmo, embora para nós, se pegarmos os textos bíblicos, por exemplo, temos ali desde o início, né, as primeiras comunidades descritas na Bíblia, lá de Abraão, ou Abrão no início, depois Abraão, quando ele teve o filho dele, quando ele então começou a levantar essa ideia de um Deus único. Mas o fato disso ter sido escrito num texto que relatava algo que aconteceu naquela época, não significa que ele tenha sido aceito de uma forma muito natural. Continuavam todos os deuses, continuavam todas as disputas. Basta a gente lembrar que lá na Arábia, quando surgiu a religião islâmica, no século VII depois de Cristo, quando Maomé apresentou, né, todos aqueles ensinamentos que chegaram no mundo espiritual, 600 anos depois de Cristo, naquela região, a crença no politeísmo era muito grande. Tanto que nós vemos muitas reportagens, vemos muitas histórias a respeito da Kaaba, que é aquela grande pedra que se encontra no meio daquele templo religioso, que é muito visitado, né, pelos muçulmanos, ali em Meca, naquela região da Arábia Saudita. Bom dia, Clara. Então, quando nós falamos sobre monoteísmo, politeísmo, é algo muito recente se nós fizermos uma comparação com a própria história da humanidade. As primeiras comunidades começaram a se formar há aproximadamente 200 mil anos. Somente há 1.400 anos a ideia do monoteísmo começou a se estabelecer de fato aqui no nosso mundo, mas lembrando também que a própria religião hindu, ela traz para nós um politeísmo vivido, intenso para os indianos, por exemplo, e para aqueles que cultuam o hinduísmo. E mesmo quando surge o monoteísmo, ainda nós temos um grande problema. Nós temos ali uma disputa para trazer para nós a visão de uma perspectiva de qual Deus, ou qual perspectiva a respeito de Deus é a mais correta. É aquele Deus visto pelo cristianismo ou é aquele Deus visto pela religião islâmica? É Deus visto pelos espíritas, pelos católicos ou pelos evangélicos? Então nós vemos assim que todas essas dúvidas, esses conflitos que nós estamos vivendo fazem parte de um processo evolutivo de amadurecimento intelectual e também de amadurecimento espiritual. Então todos esses conflitos que nós temos, de aceitação e entendimento da humanidade, da mediunidade, da presença dos espíritos aqui no nosso mundo material, já que os espíritos, nós sabemos, sempre interferiram no nosso mundo físico, a única diferença é que eram vistos de uma forma positiva, miraculosa, ou de uma forma negativa, fantasmagórica. Mas faz parte desse aprendizado. Então os espíritos, principalmente aqueles espíritos que trabalham nessa grande coordenação evolutiva dos mundos, devem já estar acostumados com todos esses problemas e perseguições e dúvidas que nós apresentamos durante a nossa evolução. A única pergunta que eles devem fazer é: em que estágio de dúvida nós estamos? É um estágio mais de ignorância, como no caso da Idade Média, onde nós tivemos a Idade das Trevas? Ou nós estamos numa parte mais avançada, em que a visão do mundo espiritual já é para nós algo mais comum? Então esse é o entendimento que nós temos que ter quando nós falamos sobre a evolução da humanidade. Porque de um modo geral os documentários abordam uma evolução social e tecnológica, consequentemente intelectual também. Mas nós espíritas, estudando, não apenas nós espíritas, mas todos aqueles que de alguma forma estudam e se interessam, né, por esses temas teológicos, também precisam fazer uma análise a respeito da evolução espiritual do mundo do nosso planeta. Então nós pegamos, por exemplo, né, quando se fala sobre num documentário sobre a evolução do homem, nós chegamos lá naquela época onde nós tínhamos ali os primeiros hominídeos,
saindo ali do mundo dos primatas, depois se tornaram nômades, e aí então eram nômades, depois se tornaram sedentários, formaram comunidades, aí começa a aparecer fotos de guerras, de carroças, de castelos, depois chegam os computadores, aparece assim, aquele desenho de um DNA, mas ninguém fala sobre a evolução espiritual. Exatamente porque a nossa ciência, ainda voltada para o mundo físico, não se preocupa com essa questão de fé. Mas deve ser considerado porque a nossa realidade como espíritos imortais é algo que não vai ser mudado por uma questão de crença. Seria aquela resposta, você pode até não acreditar, mas isso não vai mudar a sua realidade. Agora, quanto tempo que nós vamos demorar para entrar nessa realidade? Quanto maior a nossa convicção a respeito da imortalidade da alma, mais fácil vai ser essa nossa interação com o mundo espiritual e o entendimento de todas as leis que ele apresenta. Como, por exemplo, a reencarnação, lei de causa e efeito, a continuidade da vida no mundo espiritual, o processo evolutivo que envolve todos os espíritos. Então, grande parte do mundo, nós já vimos estatísticas a esse respeito, quando se fala sobre a crença das pessoas, nós temos ali que mais de 90% do planeta tem uma crença. E 10% não está envolvido inicialmente com nenhuma crença, mas se mistura com aqueles que têm crença em alguma coisa e aqueles que não acreditam em nada. Felizmente, os ateus compõem uma pequena minoria, mas exatamente porque o ateísmo não se torna para nós uma convicção filosófica, mas de um modo geral ele se apresenta como uma oposição para o domínio religioso das instituições religiosas atuais. Então, se você perguntar para o ateu, você pergunta, mas por que você é ateu? Ele vai dizer, porque eu não acredito nessa história de ressurreição, porque eu não acredito nessa história de anjo ficar engravidando Maria. Então percebe que a descrença dele está diretamente relacionada pelo modo como as religiões apresentam a sua visão a respeito do mundo espiritual. E Kardec passou por isso naquela época, tanto que ele trouxe para nós esses esclarecimentos agora, de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada, bom dia, Elcio, de uma forma mais equilibrada, para que as pessoas pudessem julgar esses eventos, julgar esses ensinamentos de um modo racional, e não como simplesmente uma revolta que vai fazer com que ele se torne ateu. Tanto que Kardec apresenta para nós, principalmente na Revista Espírita, em alguns artigos, pessoas que se consideravam materialistas, que se converteram à doutrina espírita porque viram lógica nas explicações que apresentavam sobre o mundo espiritual. Então, quer dizer, faz parte de um processo de crescimento para nós que estamos envolvidos com os ensinamentos espíritas, com as atividades que dizem respeito aos centros espíritas e tal, que lemos, que assistimos a documentários, assistimos a palestras e tudo mais. O fato de nós estarmos presentes, também convivendo com pessoas que pensam da mesma forma, dá a impressão de que o mundo todo pensa como nós. Você vai ao centro espírita, vê aquele salão cheio, aí você vai ao supermercado e fala assim, nossa, quantos espíritas tem aqui? Pro primeiro que você perguntar, qual a sua religião? Ah, é tal. Você acredita ou não acredita? Bom dia, André. Então nós acabamos nos decepcionando, porque nós acreditamos e queremos acreditar que as pessoas estão aprendendo sobre isso. E de fato existe um crescimento, né? Basta nós pegarmos as estatísticas, né? Pois é, Braz, mas é aquela história, por que você rejeitava a ideia de religião? Porque você tinha convicção de que não existe nada ou porque você se opunha àquilo que te forçavam, né, a acreditar? Então nós vemos assim que muito mais é uma questão de posicionamento do que de convicção. Então, assim, por isso que nós vemos hoje que esses textos que Kardec apresentou, ou desse texto que nós vemos aqui agora, achava careta, tá vendo? Então, quer dizer, a sua rejeição estava porque você não gostava das religiões. Agora, qual era a sua posição como um materialista, um ateu convicto? Não tinha, você simplesmente se considerava assim. É como se fosse aquele jovem rebelde que faz a tatuagem,
que pinta cabelo, que começa a ir para as baladas e tudo mais, para dizer que não gosta. Mas na verdade, assim, qual é exatamente o seu posicionamento filosófico com essa aparência que você tem hoje? Ele vai falar, sei lá. Pois é, foi cedo, hein, Brás? Eu comecei a me aproximar com 22. Você ainda começou cedo. Então, quer dizer, todos nós, de um modo geral, seremos forçados, de um modo ou de outro, a encarar essa realidade. E aí nós falamos, né, ou pelo amor ou pela dor. Arnaldo colocou centro espírita de salão cheio, são espiritólicos, ou catolispíritas, né, atendendo ao compromisso semanal religioso. Convite a estudar, a maioria some. Né? Exatamente porque, né, Arnaldo? Primeiro porque nós temos um hábito de uma prática religiosa que há muito tempo, né, se encontra impregnada na nossa mente. Nós queremos fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Então até mesmo nós, que somos espíritas, estudando e aprendendo a respeito das questões... Isso, exato, né? Nós mesmos, né, estamos estudando o Espiritismo de um modo pessoal, do nosso modo. Basta a gente lembrar de que modo que Kardec apresentou a doutrina espírita e de modo que nós, brasileiros, estamos vivenciando. Principalmente a partir do Chico, quando ele começou a cativar as pessoas pelo seu trabalho, pelas suas publicações e tudo mais, e as pessoas se aproximavam da doutrina espírita. Hoje, então assim, se aproximam da doutrina espírita, mas trazendo todo aquele atavismo, aquele dogma, né, que nós aprendemos a cultuar. Mas faz parte desse aprendizado. Mas mais uma vez a gente volta para aquele comentário inicial. O fato de você não acreditar não elimina a realidade. Você vai demorar mais ou menos tempo para poder compreender e viver em função desse caminho real que diz respeito à evolução espiritual, deixando de lado aquilo que traz para nós impedimentos e bloqueios. Né? Pois é, Elcio. Fomos condicionados a esse tipo de aprendizado que é difícil a gente deixar de fazer. Acho o papel dos centros espíritas hiper importante no papel da desobsessão. Mas você sabe que tem um comentário, Brás? Quem comentou sobre isso foi o professor Severino Celestino, que eu achei assim muito interessante. Ele comentou assim que a interferência do mundo espiritual dentro dessa ideia das obsessões sempre aconteceu. E a partir da apresentação da doutrina espírita e da organização das instituições, esses trabalhos de tratamentos começaram a ficar mais organizados. Mas ele levanta uma questão. E antes do espiritismo, quem que cuidava dos obsediados? Ou nós acreditamos que as obsessões só aconteceram a partir da fundação dos centros espíritas, ou nós acreditamos que no passado todo mundo ficava solto e que o mundo espiritual, os encarnados, os espíritos mais evoluídos, não sabiam o que fazer. Então, na verdade, sempre houve, e vai continuar havendo, pelo menos nessa condição evolutiva em que nós nos encontramos, mas com o passar do tempo a gente vai começar a fazer um trabalho diferente. No Espiritismo eu leio, pratico, tento transformar-me no ser melhor. Então, quer dizer, essa é exatamente a proposta, né? O Elcio colocou isso, motivou-me a instruir-me e a amar verdadeiramente, né? Quando a gente começa a abraçar de fato a filosofia e vivê-la, principalmente, né? Brocador, bom dia. Arnaldo colocou: Jesus tratou de obsediados e os alquimistas da antiguidade realizam esses tratamentos. Mas é um tema interessante a ser pesquisado, né, Arnaldo? De que modo que as obsessões eram vistas? Basta a gente lembrar que tivemos os obsidiados na época de Jesus, tivemos ali os alquimistas, e passamos também pela própria Inquisição. Quantas pessoas eram tratadas como demoníacas, como bruxas, durante um processo obsessivo e passavam de uma forma dolorosa por aquele processo de depuração e de purificação. Mas faz parte, né, do aprendizado. Essa lei que rege
o universo, essa lei divina, é uma lei extremamente complexa, que quanto mais nós queremos afirmar que nós conhecemos Deus, quando a gente começa a entrar nesses detalhes, mais a gente percebe que nós não entendemos absolutamente nada. Essa é a grande questão. Mas vamos lá, pessoal, continuando aqui então o nosso estudo. Lemos aqui então os 10 leprosos, um dos casos que Kardec apresentou. O outro caso que a gente tem aqui também, deixa eu ver aqui, Kardec faz um comentário, né? Os samaritanos eram cismáticos. No rodapé nós temos aqui a explicação. Cismático, isto é, dissidentes, aqueles que se separaram do corpo ou da comunhão de uma religião. Então, cismático vem de cisma, cisma significa separação. Então ele diz assim, os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes em relação aos católicos, e os judeus os desprezavam como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, Jesus dava ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, ressaltando que só o samaritano voltara para glorificar a Deus, mostrava que havia nele mais fé verdadeira e reconhecimento que naqueles que se diziam ortodoxos. Acrescentando, a tua fé te salvou, Jesus fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não na forma exterior de adoração. Entretanto, os outros também tinham sido curados. Isso foi preciso para a lição que ele queria dar e para provar a ingratidão deles. Quem sabe, porém, o que resultou disso e se eles realmente se beneficiaram da graça que lhes foi concedida. Dizendo ao samaritano, a tua fé te salvou, Jesus dá a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. É uma questão até curiosa, que nós vemos muitas curas, mas nós não vemos a continuação a partir daquela cura realizada. O que aconteceu com aquelas pessoas? Será que elas tiveram proveito da cura que as beneficiaram ou que as beneficiou? A gente lembra daquela passagem, né, da prostituta que seria apedrejada, e aí então quando quiseram executá-la de acordo com a lei local, e Jesus trouxe para nós aquela passagem, né, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Bom dia, Dudu. Que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus disse, né, vai e não peque mais. O que será que aconteceu com ela? Será que ela voltou a viver aquela vida que tinha? Será que ela conseguiu se modificar? Então vamos lá. Dudu, comecei com a Gênese hoje. A mão seca. Uma outra passagem para nós aqui. Item 18. De outra vez, Jesus entrou em uma sinagoga onde encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam para ver se Jesus o curaria em um dia de sábado, a fim de terem um motivo para acusá-lo. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois aos que observaram, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou tirá-la no sábado. Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, de tanto que o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Os fariseus, retirando-se, logo entraram em conselho contra ele, e os herodianos sobre o meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para os lados do mar, seguido por uma grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e além do Jordão. E os das cercanias de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número para encontrá-lo. Todo esse texto, né, é uma passagem do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Depois aqui embaixo nós temos agora um outro caso. Esse caso que nós vimos agora
ele traz uma dificuldade muito grande com relação às crenças que falam do sábado. Hoje nós temos, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que guardam, né, a sexta-feira a partir das 18 horas, até o sábado a partir das 18 horas. Aí leis foram criadas para proteger o exercício da fé. Aí nós temos questões de escola, para quem estuda à noite, faculdade para quem estuda à noite, atividades durante o dia. Muitas pessoas deixam de participar, exatamente em nome da fé, baseado nessa crença dogmática bíblica. E aí Jesus então provocou uma grande violação ao realizar essa cura exatamente naquele dia em que era proibido. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Esse 7º era exatamente o sábado. E ali então ele deveria ser consagrado ao descanso. E não somente ao descanso, mas também ao próprio exercício da crença, da fé. E aí então a gente vê que esse tema ele traz para nós uma série de debates a respeito de que forma que cada um deve viver, cada um deve entender essa questão do dia, né, do exercício da fé. Mas o que a gente vê é que Jesus simplesmente desrespeitou uma crença que era extremamente importante e cobrada de uma forma muito radical por aqueles que praticavam o judaísmo naquela época. Arnaldo colocou, como sempre, infelizmente, o homem procurava o mestre para a cura do corpo, e Jesus sempre repassando a necessidade do vai e não peques mais, falando ao espírito. Até porque também, como eu falei para vocês, a gente vê hoje, lamentavelmente no passado, a gente fala de uma época de 2000 anos, e na verdade nós estamos falando de nós mesmos naquela época. Porque a gente vê, por exemplo, aquilo que se acreditavam as religiões que existiam no Oriente Médio. Então é aquela região da Palestina, de Israel, da Síria, da Arábia. Mas e nós, em existências anteriores, onde nós estávamos? Se por acaso estivéssemos naquela região de Portugal, por exemplo, onde hoje é Portugal, naquela época muitas vezes mal se falava em Jesus. Provavelmente eles nem conheciam, porque Jesus teve uma vida ativa durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos, e totalmente concentrada naquela região. Mas o que se acreditava fora dali? Se nós tivéssemos uma encarnação na África, uma encarnação na Europa, uma encarnação na Ásia, no que nós acreditávamos exatamente? Naturalmente fora dessas regiões. Então, assim, quando nós falamos sobre a questão das curas e do aprendizado, nós voltamos exatamente para aquela questão anterior. Faz parte de um processo de evolução, faz parte de um estágio da humanidade, que era naturalmente, né, a gente não pode nem apresentar nenhum tipo de dúvida a esse respeito, era algo que Jesus já previa. E fazia exatamente essas ações, né, ele praticava essas ações miraculosas para inicialmente prender, chamar a atenção das pessoas. Para que elas vissem o maravilhoso, vissem aquilo que era poderoso, e a partir dali começassem a construir uma crença mais concreta numa realidade espiritual. Faz parte desse processo. Bom dia, professor. Bom dia, Zé. E continuando para nós aqui. A mulher curvada. Esse texto, A Mulher Curvada, ele é um texto do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Jesus ensinava numa sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela estava tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao mesmo tempo lhe impôs as mãos, e ela imediatamente se endireitou, e disso rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por ver Jesus
de haver feito uma cura no sábado, disse ao povo: existem 6 dias destinados para trabalhar. Vinde nesses dias para ser descurado, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhes disse: hipócritas, qual de vós não solta o seu boi ou o seu jumento da carga no sábado e não o leva para beber? Porque então não se devia libertar em um dia de sábado os laços que aprendiam essa filha de Abraão, que Satanás havia mantido assim presa durante 18 anos. Com essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado ao vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Aqui, antes de entrar na resposta de Kardec, ou no esclarecimento de Kardec, exatamente o fato de um indivíduo guardar o dia de sábado não tira ele de atividades, de responsabilidades que ele não tem como se eximir. Como foi o caso, por exemplo, no caso do boi, do jumento, que a pessoa usa em casa, e nesse dia, só o fato dele levar esse animal para beber, para comer, tirar a sua sela, é uma atividade. Se é uma atividade, então esses indivíduos também estão violando aquilo que existia de tão sagrado para aquelas crenças. Mas Jesus ele faz uma comparação interessante. Se o animal se encontrava preso no arreio e todas aquelas correias, a mulher moralmente se encontrava presa também àquela questão moral que aprendia ao seu corpo físico. Então, a liberdade por liberdade, Jesus então agiu e permitiu que aquela mulher começasse então a viver uma vida diferente. E esse tipo de raciocínio, de posição que Jesus apresentou, trazia então uma grande dúvida na cabeça das pessoas, que começaram a pensar a respeito. Mas infelizmente pensaram de uma forma ainda muito limitada, muito simples. Kardec coloca para nós: esse fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio, e que se confundia, como atualmente, os doentes com os possessos, mas em sentido inverso. Isto é, hoje os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as doenças patológicas. Então até hoje é assim também. Basta a gente lembrar que a psiquiatria ainda tem uma grande dificuldade para lidar com essa questão de fé contra essa realidade espiritual. Que não basta dizer assim, não, isso é um problema espiritual. Na verdade, estão se relacionando a questões de fé. É a crença da pessoa que a leva a vivenciar aquela dificuldade, não uma realidade espiritual, de fato, que vai fazer com que ela seja tratada devidamente para uma questão de obsessão. O Elcio colocou, para a gente lembrar, a lei do Shabat era bem rigorosa e ia aos mínimos detalhes na proibição de trabalhar aos sábados. No entanto, havia um dispositivo que permitia que se cuidasse dos animais em certos casos, como este. Quando o animal cair num fosso, pode-se retirá-lo. Se houver risco de morte, deve-se apenas alimentá-lo, se o salvamento não for imediatamente necessário. Ou seja, Beza 3.4, o que é o Beza, o Elcio? Me esclarece aí, por gentileza. Que livro é esse? Mas vemos aqui então outra situação envolvendo essa questão. O paralítico da piscina, um outro caso espiritual. Item número 21. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém uma piscina, a piscina das ovelhas, que em hebreu se chama Betsaida, que tinha 5 galerias, onde se achavam deitados um grande número de doentes, de cegos e de coxos, e os que tinham membros ressecados, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, em um certo momento, descia àquela piscina e movimentava a sua água. Aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois da água ter sido movimentada, ficava curado
de qualquer doença que tivesse. Na verdade, ali a gente estava falando do Poço dos Milagres, né? Lugar onde provavelmente a gente pode imaginar. Tinha ali uma grande romaria das pessoas em busca da cura, trazida exatamente por um milagre que agia sobre aquela água. Ora, lá estava um homem que se encontrava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente desde longo tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me jogar na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, um outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante o homem foi curado, e pegando o seu leito pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Os judeus então disseram àquele que fora curado: Hoje é sábado, não é permitido que leves o teu leito. O homem respondeu: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Eles perguntaram-lhe então: Quem foi que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas aquele que fora curado não sabia quem era, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que estava lá. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Vês aquele poste, vês que fosse curado. Não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi ao encontro dos judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até que o presente e também ajo até o presente, e eu também ajo incessantemente. Essa passagem do livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Kardec traz para nós aqui alguns comentários. Os homens chamavam de piscina, do latim piscis, que era peixe, os reservatórios ou viveiros, onde criavam peixes. Mais tarde, a concepção do termo se estendeu aos campos destinados, aos tanques destinados ao banho em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente, que em certas épocas jogava com força e agitava a água. Segundo a crença popular, esse momento era o mais propício para as curas. Pode ser que, na realidade, no momento da sua saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação, produzida pela água que jogava, removesse uma vasa salutar para algumas moléstias. Esse vasa, um comentário aqui do rodapé, espécie de lama fina e inconsistente, característica com certos fundos oceânicos, constituída por carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos atualmente, mas à época as ciências estavam um pouco adiantadas e via-se uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Assim, os judeus atribuíam à agitação das águas a presença de um anjo, que esta crença lhes parecia ainda melhor fundamentada, porque naquelas ocasiões a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: Não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, ele o fez entender que a sua doença era uma punição, e que se ele não se melhorasse, poderia ser punido de novo, e ainda com mais rigor. Essa doutrina está inteiramente de acordo com o que ensina o Espiritismo. Jesus parecia fazer questão de realizar essas curas no sábado, para ter oportunidade de protestar contra o rigor dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades,
que ela está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo incessantemente. Isto é, Deus não interrompe as suas obras, nem a sua ação, sobre a natureza do sábado. Ele continua a fazer produzir tudo o que é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde, e eu sou o seu exemplo. Então aqui, para nós, a explicação a respeito do sábado. Mas como a gente viu, nós ainda temos crenças que abraçam essa ideia de reservar um dia especial, de vivenciar de um modo diferenciado essa relação com Deus. Felizmente a gente vai eliminando essas restrições que a nossa fé foi apresentando para nós. O Braz perguntou: será que existe ainda? Olha, Braz, esses balneários daquela época, muitos deles que foram descobertos, se tornaram locais históricos, Talvez sim, talvez não, A gente não tem ideia se isso ainda funciona. O que a gente sabe é que, assim como o Mar Morto é um local muito frequentado para curas, pessoas viajam para lá especificamente para isso, assim como também pessoas vão ao Rio Jordão tomar banho, já que Jesus foi batizado lá. Temos até os abusos daqueles que vendem água, vendem lama sagrada para aqueles que querem uma cura. Aí nós começamos a entrar numa série de situações do nosso dia a dia que é um grande problema. O Hermes lembrou aqui, tem uma praia com lama preta. Aí deve ser uma lindeza, o Hermes? O pessoal chega lá, todo mundo lambuzado de lama. Mas a gente lembra que os minerais apresentam para nós propriedades curativas importantes, que já não é mais uma questão de fé, mas uma questão de ciência mesmo, Braz colocou: vai guardar o sábado, adora a semana inglesa. Tá certo, Então, tem argila, tem outros tipos de substâncias, que água mesmo que é retirada, águas minerais e tantas outras, Vamos lá, próximo item. O cego de nascença. E quando Jesus ia caminhando, viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E os seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo a causa de ter nascido cego? Jesus lhes respondeu: não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Depois vem a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Após dizer essas palavras, cuspiu na terra e, fazendo lama com sua saliva, ungiu os olhos do cego com essa lama e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e aqueles que o haviam visto anteriormente, pedindo esmolas, diziam: esse não é o que ficava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um parecido com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os seus olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Então levaram um homem que fora cego aos fariseus. Ora, era dia de sábado, quando Jesus fizera aquela lama e lhe abria os olhos. Os fariseus também o interrogavam para saber como recobrar a visão. Ele lhes disse: ele me pôs lama nos olhos, e eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: este homem não é enviado de Deus, uma vez que não guarda o sábado.
Outros, porém, diziam: como um homem mau poderia fazer tais prodígios? E havia sobre isso divisão entre eles. Então disseram de novo ao que fora cego: e tu, que me dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem fora cego e que houvesse recobrado a visão, até que fizeram vir o pai e a mãe dele e os interrogaram, dizendo: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele vê agora? O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, porém não sabemos como ele vê e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele já tem idade que responda por si mesmo. Seu pai e a sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, uma vez que, em acordo, os judeus já haviam resolvido que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi isso que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interrogai a ele mesmo. Então, eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: glorifica a Deus, sabemos que este homem é um pecador. Ele lhes respondeu: se é um pecador, eu não sei de nada. Tudo que sei é que estava cego e que agora vejo. Perguntaram ainda: o que ele te fez e como te abriu os olhos? O homem respondeu: já vos disse e vós entendeste. Por que quereis ouvir ainda mais uma vez? Será que quereis vos tornar seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: sê tu mesmo o seu discípulo, porque nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse, não sabemos de onde saiu. O homem lhes respondeu: é de espantar que não saibam de onde ele é e que ele tenha aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus nos exalça, não exalça os pecadores, mas que alguém que o honre e lhe faça e que faça sua vontade, a esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo o que tem feito. E eles responderam: tu não és senão pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres nos ensinar? E expulsaram. Aqui é a passagem do livro de João, capítulo 9, versículos de 1 a 34. Kardec agora traz aqui algumas explicações. Essa narrativa, tão simples e tão singela, traz em si uma característica evidente de verdade. Nada de fantástico, nem de maravilhoso. É um flagrante de uma cena da vida real. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é substituído pelo bom senso, e que retrucam com bonomia os argumentos dos seus adversários, apresentando razões justas e oportunas. O tom dos fariseus não é desses orgulhosos, que não admitem nada acima de suas inteligências e que ficam indignados apenas com a ideia de que um homem do povo possa lhe fazer observações. Salvo o colorido local dos nomes, poderíamos acreditar que é um fato do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga avalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o processo dos conhecimentos atuais, são tratados como os judeus que reconheciam Jesus como Messias. Excomungando-os, eles são colocados fora da igreja, como os escribas e os fariseus fizeram em relação aos seguidores do Cristo. Assim, aí temos um homem que é expulso porque não pôde acreditar que aquele que o curou fosse um pecador e um possesso do demônio, e porque rende graças a Deus pela cura. Não é o que fazem com os espíritas? O que eles obtêm?
sábios conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e sobre eles lança-se maldição. Não temos visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor permanecer incrédulo do que recuperar a fé pelo espiritismo? Não se tem visto dizer aos doentes que eles não deveriam se fazer curar pelos espíritas que possuem esse dom, porque é um dom satânico? Que diziam e que faziam de diferente os padres judeus e os fariseus? Aliás, foi dito que hoje tudo tem que se passar como no tempo do Cristo. Essa pergunta aos discípulos: foi pecado nesse homem a causa de nascer cego, dele nascer cego? Indica a intuição de uma existência anterior. Do contrário, ela não teria sentido, uma vez que o pecado que seria a causa de uma doença de nascença deveria ter sido cometido antes do nascimento e, por consequência, em uma existência anterior. Se Jesus visse ali uma ideia falsa, ele lhes teria dito: como este homem poderia ter pecado antes de nascer? Ao invés disso, Jesus lhes diz que se aquele homem era cego, não é porque tenha pecado, mas para que o poder de Deus se patenteasse nele, isto é, para que ele fosse um instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação que devia servir para o seu progresso, uma vez que Deus, que é justo, não podia lhe impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para curá-lo, é evidente que a espécie de lama, feita com a saliva e terra, não podia conter outra virtude que a ação do fluido curador do qual ela fora impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo, ou, se preferirem, de reservatório. Kardec aqui traz para nós um esclarecimento a respeito da cura a partir do fluido, e da mesma forma também traz para nós um esclarecimento a respeito de provas e expiações. O pecado, como era visto naquela época, nada mais era do que uma ação que trazia contrariedade às leis que Deus utiliza para reger o nosso mundo. Então o pecado ele acabou se transformando num entendimento a respeito dos erros, dos equívocos que cada pessoa pode praticar, e ao mesmo tempo fala também sobre a lei de causa e efeito. Então, causa e efeito, provas e expiações, curas através do magnetismo que impregna fluidos. E aqui a gente vê que Kardec muito pouco, eu pelo menos não me recordo, de qualquer tipo de explicação dele sobre o uso de água magnetizada. Mas como Kardec era o magnetizador, provavelmente utilizava essa técnica também. Então, quando se fala sobre o uso da água, nós hoje utilizamos isso com muita facilidade, com muita frequência. Então, o que Kardec trazia para nós como uma visão técnica, hoje, na atualidade, nós utilizamos isso de uma forma absolutamente natural. Muita gente vai até um centro espírita, ou leva ou compra uma garrafinha d'água, coloca na mesa lá para tomar um passe, ou alguém entra na fila de cura e recebe uma garrafinha d'água com propriedades curativas, a partir do magnetismo. E Jesus fazia isso então com sua saliva. A princípio, para nós pode parecer algo não muito interessante, um cuspe na terra e depois passar lama nos olhos. Mas aí, saindo dessa parte mais da natureza humana e entendendo as propriedades fluídicas dessa combinação, traz para nós exatamente, até porque quando se fala em misturar, dá para imaginar aquela pasta grudando no olho da pessoa, e até que ele fosse lavar, era o tempo suficiente para que aquele fluido tivesse uma ação curativa
nos olhos daquela pessoa. E aí então provas, o indivíduo passando por uma prova, a gente lembra que as provas são para nós provas de caráter, provas morais principalmente. Tá joia, né? O Elcio lembrou aqui, né? A fé cristã, por Theodor Beza, falando sobre o Sabat, né? Que era o livro, que era aquele dia de sábado que os judeus reservavam, né? Valeu, Elcio. Deixa eu ver aqui. Sempre haverá tempo de cura, né, Hermes? O que a gente tem que considerar é de que forma que essas curas serão interpretadas por cada geração, dentro de cada cultura, né? Porque nós temos ali obsessões acontecendo pelo mundo todo em todos os tempos, curas e milagres acontecendo em todas as culturas e todos os tempos. A única diferença é que cada região, cada local, faz uma interpretação própria, de acordo com o entendimento que tiveram. Alguns vão considerar o instrumento daquela cura, no caso, por exemplo, o médium, como alguém especial, alguém que é abençoado, vai se tornar ali vai receber o endeusamento das pessoas. Em outros locais verão o médium apenas como um trabalhador. É assim que nós estamos aprendendo a ver, por exemplo, na doutrina espírita, quando o indivíduo se apresenta como médium, né? Então a gente tem aí, ainda tem aquela dificuldade de lidar com uma forma natural com esse título e com essa faculdade. Alguém que é um médium, que realiza grandes trabalhos, ele geralmente é tratado como uma pessoa especial. E o mais difícil disso é quando o próprio médium também se considera como alguém especial. Então nós estamos aprendendo a lidar com a mediunidade, gradativamente ainda, tropeçando, ainda cometendo equívocos, mas aos poucos esse esclarecimento vai se tornando mais objetivo para nós. O Hermes colocou até os leprosos, né, até chegarem onde deveriam, terem se apresentado, houve um tempo. Sim, né, tudo colocado de uma forma muito resumida. Né, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui agora numerosas curas de Jesus. Kardec traz para nós aqui um texto, para a gente poder fechar, né, porque o próximo vai ser sobre os possessos, né, então vamos concluir por aqui. Então, numerosas curas de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os abatimentos e todas as enfermidades entre o povo. Sua reputação, espalhando-se por toda a Síria, trazia-lhe todos aqueles que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Acompanhava-o grande multidão de povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então aqui, passagem de Mateus capítulo 4. Diz aqui Kardec para nós: de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são sem dúvida as curas. Ele queria provar dessa forma que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era o de se tornar útil e não o de satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, atraía as criaturas para si pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se eles apenas fossem impressionados com um espetáculo para os olhos. Por esse meio fazia-se amado, ao passo que se ele se limitasse a produzir efeitos materiais surpreendentes, conforme pediam os fariseus, a maioria das pessoas teria visto nele apenas um feiticeiro, ou um mágico hábil, que os ociosos iriam ver para se distraírem. Assim, quando João Batista lhe envia aos seus discípulos para lhe perguntarem se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: eu o sou, porque todo impostor poderia ter dito o mesmo. Ele não lhes fala nem de prodígios nem de coisas maravilhosas, mas responde simplesmente: ide dizer a João, os cegos vêm, os doentes são curados, os surdos ouvem, e o evangelho é pronunciado aos pobres.
Isso era o mesmo que lhes dizer: reconhecei-me pelas minhas curas, julgai a árvore pelo fruto, uma vez que era o verdadeiro caráter de sua missão. É também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais, e esses são os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são os que foram impressionados pela visão dos fenômenos extraordinários, mas os que tiveram seu espírito tocado pela consolação, e os que são libertados da tortura da dúvida, aqueles a quem nas aflições ele levantou o ânimo, os que exauriram forças da certeza do futuro que ele veio lhes trazer, no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aqueles em que a fé é inabalável, porque eles sentem e compreendem. Os que veem no Espiritismo apenas efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Também os incrédulos que só o conhecem pelos fenômenos, cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas como meros prestidigitadores e charlatães, lembrando que prestidigitadores nada mais eram do que os ilusionistas do passado. Assim, não é pelos prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, é pela multiplicação de seus benefícios morais. Pois se os incrédulos não admitem os prodígios, eles conhecem, como todo mundo, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Essa passagem aqui faz referência ao capítulo 14, que nós vimos anteriormente, do item número 30. O Elcio colocou que nem toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz pelos efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então tá aí. Vamos então fechar por aqui o nosso estudo de hoje. Então concluímos a parte das curas de Jesus, e aqui os possessos vai ser o próximo tema que nós vamos estudar, tratando de obsessões principalmente, e de possessões também, por que não? Kardec vai abordar